que existe uma parte de trabalho no Excel, não. Já na plataforma você tem seu mapa de colheita, você vê que tem uma variabilidade, você tem seus mapas de solo, você vê que tem uma variabilidade, e aí você já toma a decisão, tô vendo pelo mapa de solo que onde tive uma colheita ruim é onde tive esse problema de solo, né? Isso você já consegue comparar na plataforma. É o uso correto dos dados, né, das informações, porque a tecnologia de agricultura de precisão é muito ampla. E aqueles que têm a tecnologia de agricultura de precisão usam pouco delas. E aqueles que não têm, como pode estar começando? Né? O pequeno agricultor, como que ele pode estar começando a trabalhar com a agricultura de precisão? Então, acho que esse seria um tema interessante. Né? Por isso que a gente trouxe aqui o Bruno, com a experiência dele também no campo, aí, de estar mostrando os dados, analisando as informações e os dados da máquina. Isso, pulverização, né? O pulverizador, acho que é muito bem comentado e por isso que a gente vai falar bastante sobre isso, porque se nós analisarmos num processo desde o plantio até a colheita, né? O pulverizador ele está presente antes e depois de todos esses processos, né? Antes, durante e depois desses processos. Eu acho que então por isso que existe, né, uma necessidade muito grande a gente compartilhar informações, né, de trazer as tecnologias, até porque quando a gente analisa o custo de produção desses insumos, ele está presente aí em mais de 60% do total, né, ou até mais, e ele é muito significativo. Basicamente, para a gente responder quanto custa uma ponta, a gente precisa entender 3 características, né, Débora? A gente precisa entender questões relacionadas à performance da ponta, que está relacionada ao baixo coeficiente de variação que essa ponta proporciona para a gente. Resumindo isso lá para o agricultor, é a capacidade que essa pulverização tem de entregar uma aplicação de forma uniforme ao longo dessa faixa tratada, né? Então a gente precisa ter um baixo coeficiente de variação para que ele tenha uma uniformidade ao longo dessa faixa tratada, tá? Se eu pudesse quantificar embaixo da barra em um metro linear, se eu pudesse quantificar o quanto está caindo ali, o ideal é que caia a mesma quantidade de produto em todos os pontos. Certo. Né? Então, quanto mais homogêneo é essa quantidade de produto logo abaixo da barra, significa que aquela ponta, né, a combinação ali de distância do alvo, espaçamento, né, que vai gerar ali um coeficiente de variação, seja bem baixo, para que eu tenha essa maior uniformidade. E principalmente, se você está usando um herbicida, né, um produto que é de contato, ou seja, um herbicida sistêmico, muda o espectro de gotas. Então, se muda o espectro de gotas, a forma mais fácil, né, vamos dizer, a forma mais prática de estar alterando o espectro de gotas é mudando o tipo de ponto de pulverização, utilizando uma outra tecnologia, então é nesse sentido. Então, para o manejo hoje em pré-plantio, né, que é exatamente essa fase que a gente está vivendo agora, já se preparando para iniciar a safra de soja. Então, é um momento que os agricultores eles vêm aplicando herbicidas, logo depois da safra já faz uma primeira aplicação. Essa primeira aplicação normalmente é utilizado um herbicida auxínico, então vinha utilizando muito 2,4-D, hoje a tendência é aderir bastante, né, a utilização do dicamba, até que essa é uma das questões, é do foco dessa nossa conversa.
E junto com um herbicida auxínico, também normalmente utiliza um herbicida inibidor de CCAs, ou seja, um graminicida para o controle, por exemplo, capim margoso e outros capins que são de difícil controle, que muitas vezes não estão sendo muito bem controlados pelo glifosato. Por que a gente opta por ponta de cerâmica? Existem outras pontas no mercado? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós da Magno temos algumas séries de pontas que são de poliacetal. Tá. Né? A famosa ponta de plástico no popular do agricultor. Eu já ia falar ponta de plástico. Porque não é qualquer plástico, claro. O poliacetal é um plástico mais nobre, mais duro, resiste a mudanças de temperatura, produtos abrasivos e tudo mais. É um material bom? É um material duro? Sim, é um material excelente, fantástico. Tá? Tem uma confiabilidade muito boa. Porém, o custo-benefício da cerâmica, devido à sua durabilidade, ele superou os plásticos. Então hoje você tem uma ponta de cerâmica que ela mantém a qualidade original dela como se ela fosse 0 km, nunca foi usada, tá? Então ela mantém aquela qualidade, aquela uniformidade de gota, aquele ângulo de abertura nominal, aquela distribuição, aquela uniformidade toda, ao longo do tempo, muito mais tempo de vida útil, mantendo essas características originais do bico, como se fosse um bico novo, por um tempo muito mais prolongado do que uma ponta de outro tipo de material. Os mapas são tendenciosos a erro. Se a gente não for para campo e analisar o porquê, a gente nunca vai ter um resultado. Existem muitas variáveis na agricultura que interferem demais. Então, as cores são legais para a gente apresentar, mas é tendencioso a erro. O importante é, se tem alguma divergência no campo, se existe manejo diferente que está sendo realizado, qual é o melhor para cada localidade, para cada tipo de cultura, né? A cana trabalha de um jeito, o grão trabalha de outro. Será que eu já tenho um histórico, um contexto daquela área? Né? Será que existe já algumas pragas dali de solo? Ou será que isso é uma praga de um animal que está ali atacando a sua cultura? Então a gente analisa bastante informações e outra, tem que escutar o agricultor. Ele serve simplesmente para arrastar o implemento, ele vai acionar, né, sistemas de turbinas pneumáticas, tá? E vai acionar eixos de adubo de semente da plantadeira. Até então, no nível básico, essas máquinas são mecânicas. Por que o movimento é mecânico? Porque a gente pega a rotação da roda da plantadeira para girar eixo de adubo e eixo de semente. Então a gente tem aí, falando bem forte nesse conceito, cerca de 3 parâmetros fundamentais para a tecnologia de aplicação. Nós estamos falando aí de qualidade da aplicação, que essa qualidade da aplicação ela vai envolver desde da correta seleção, do monitoramento do alvo a ser controlado, a parte de segurança também, então desde o EPI, a segurança ambiental, a segurança do aplicador e também do custo para o agricultor, com certeza que ele vai visar isso também. Um outro ponto que eu queria perguntar é o seguinte, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a verificação da ponta, né? Verificar se ela está em boa performance, né? Tipo no campo,
A cada pulverização, a cada semana, a cada mês? Qual que seria o ideal de eu verificar, né, de fazer essa verificação? Qual que é o posicionamento de vocês, o correto? Legal. O correto é pelo menos no início o que a gente chama de temporada de aplicação, né? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, para a gente verificar isso. Né? E outro ponto importante que pode auxiliar ali também no aumento da vida útil é você sempre fazer a lavagem de todo o circuito de pulverização, não somente dos constituintes do tanque, né? Das mangueiras, dos filtros, mas também das pontas de pulverização. Né? Porque às vezes o que acontece? Eu usei alguns produtos, como a gente sabe, a atrazina, mancozeb, eles ficam incrustados dentro da ponta. E isso daí vai fazer o quê? Vai afetar também ali, a ponta às vezes é uma ponta nova. Você acabou de comprar, mas você não fez a lavagem correta. Entendi. Aí ela vai ficar ali parcialmente entupida, às vezes você pode nem ver aquilo ali a olho nu, mas quando você coleta, você vê que essa ponta está aplicando a menos, e se você não passar despercebido, o que vai acontecer? Você vai ter impacto nesses 3 fatores aqui também. Então, a partir do momento que você utiliza uma ponta, por exemplo, com um ângulo de 90 graus, o que isso significa? Que você vai ter que aumentar um pouco a altura de barra para você ter uma sobreposição suficiente. Se você estivesse aplicando só com uma ponta, você veria uma alta coleta de volume na região central e uma baixa coleta de volume nas extremidades. Então, com a sobreposição, você consegue ter essa uniformização da distribuição. Por que a cerâmica é a menina dos olhos em termos de ponta de pulverização? Porque ele é o material que mais tem dureza, consequentemente te dá mais durabilidade, mantendo as características, e tem um custo-benefício mais baixo. As indústrias que fabricam pontas de cerâmica desenvolveram muito bem suas máquinas dentro da fábrica. Então hoje você consegue fabricar uma ponta de cerâmica com um custo bem inferior do que uma ponta de inox, que tem que ser uma por uma usinada. É um exemplo, tá? As de plástico saem mais baratas? Sim, perfeitamente saem mais baratas. Mas se você for pegar e colocar na balança e fizer o custo-benefício em termos de durabilidade, mantendo a uniformidade da ponta em relação ao plástico, você vai ver que o custo-benefício da de cerâmica acaba no fritar dos ovos saindo mais barato do que uma ponta de plástico, que é o famoso poliéster. Se a gente dependesse de comprar de um fornecedor, você imagina um planejamento de produção para isso. Então, o fato de sermos fabricantes faz com que a gente consiga disponibilizar mais opções. Né? Lógico, seria lindo tudo ser de um modelo só, de um tamanho só, você ia produzir mais. Não é isso que acontece. Porque você tem que respeitar a realidade do produtor, né? Que região que ele está. Então a gente consegue fazer isso. O que é ótimo em um lugar não é ótimo em outro, né? Entendi. Fala, galera do Agro Academy Podcast, bem-vindos de volta, dessa vez para a temporada 2022, e para começar
a temporada. Eu estou com um amigo aqui de longa data, Marcelo Ávila. Ele é gerente comercial da Unapel. Unapel é uma concessionária New Holland, né, Marcelo? Isso, Rodrigo. Isso aí. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre a colheitadeira CR. E para quem é apaixonado, assim, né, como eu, por exemplo, né, eu gosto muito desse tema de colheitadeira. Eu conheço muito sobre as colheitadeiras CR. Só que o Marcelo hoje ele propõe um aulão para nós aqui. Ele vai falar sobre vários pontos que a CR tem de diferencial, né, em relação ao mercado, pontos que traz muito benefício para o agricultor. Então, Marcelão, antes de entrar no tema em específico, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, da sua carreira, e na sequência você fique à vontade também para falar sobre a Unapel, né? Eu acho que o pessoal quer conhecer um pouco mais dessa concessionária New Holland, tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado aí pela participação comigo aqui no Agro Academy Podcast. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí. Muito contente de estar aqui com você. Dar um pouquinho aí de contribuição para o seu trabalho, tá? Obrigado, falar um pouco aqui da minha vida profissional. Eu costumo dizer que a minha formação é New Holland. Eu comecei muito jovem, ainda com 15 anos, né? Então, tenho aí 37 anos de concessionária New Holland. Desses 37 anos, 25 com a Unapel. Caramba, meu, que show! Então, é legal que eu passei por toda a evolução da colheitadeira, né? Praticamente toda a evolução que a gente teve aí nos últimos anos, né? Uhum. Lançamentos de modelos, sempre uma melhor do que a outra, né? E onde nós estamos hoje, estamos aí com máquinas excepcionais aí, com uma evolução muito grande, e eu vivenciei toda essa história da New Holland aqui, praticamente. A New Holland tem aí no Brasil 40 anos, 42 anos, né? Uhum. A história da New Holland se confunde aí com a história da Unapel. A Unapel é uma empresa que foi fundada há 47 anos. A Unapel iniciou sua operação vendendo peças automotivas, peças para caminhões, e aí há 26 anos foi nomeada New Holland aqui no noroeste de Minas. Ah, legal. E, posteriormente, a gente ampliou nossa área para Brasília e o entorno, e depois nós fomos lá para a região do Alto Paranaíba também, na região de São Gotardo. E agora, mais recentemente, nos últimos 4 anos, a gente ampliou novamente a nossa área para o Goiás, com atuação também uma boa parte do Goiás. Hoje nós estamos aí com 5 lojas, aqui em Unai, Minas Gerais, em São Gotardo, Minas, Formosa, no Goiás, Cristalina e Catalão. E acho que é interessante comentar que Cristalina, no ano passado, a gente inaugurou uma loja nova, uma loja moderna, uma loja conceito da New Holland. Foi uma das primeiras lojas aí no Brasil, um projeto muito bacana da New Holland, junto com a Unapel, e ficou uma loja, uma revenda muito legal, muito aconchegante para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, e virou uma referência no Brasil. Hoje é uma loja que está sendo, um modelo de loja que está sendo inaugurada em outros lugares no Brasil, já tem no Rio Grande do Sul, agora em São Paulo, no Nordeste, e até fica o convite para conhecer essa nossa loja de conceito lá de Cristalina, Goiás. A gente vai sim. Ô Marcelão, então vamos entrar no tema colheitadeiras CR. Eu quero deixar bem livre assim para você conduzir esse nosso bate-papo, tá? Eu vou interagindo ali quando eu achar necessário. Okay. Mas eu quero, estou ansioso aí para conhecer um pouco mais dessa linda história, né? Dessa linha de colheitadeira. Então vamos lá, Marcelo, fica à vontade, cara. Obrigado mesmo aí pela oportunidade de ouvir a história da Unapel, da New Holland, tá bom? Obrigadão. Rodrigo, eu escolhi aqui para a gente falar da CR, né? CR é uma máquina que já chegou no Brasil. Primeiramente chegou umas máquinas importadas da Bélgica, logo no início, até fazer a nacionalização, há 15 anos atrás, e logo em seguida foi feita a nacionalização e aí a produção no Brasil.
E essa máquina chegou para ser a referência no Brasil e na nossa região, onde nós atuamos. Nós atuamos numa região que é grande produtora de semente, grande produtora de feijão. E aí exige realmente uma máquina que tenha uma colheita perfeita, né? Eu diria que é uma colheita perfeita. Semente, porque quanto menos dano no grão, melhor. E feijão, quanto menos dano, quanto o feijão quebrado praticamente perde o valor. E então essa máquina veio para revolucionar o mercado e principalmente na nossa região. Foi para nós, da Unapel, a chegada da CR foi um grande sonho que a gente tinha. A máquina só tinha fora do Brasil, né? Só tinha na Europa, nos Estados Unidos. E aí chegou para nós aí, que é o nosso grande mercado aqui para nós. O grande diferencial, só para poder iniciar aqui para você, tem muito diferencial, mas assim a grande diferença dela para as outras marcas é o duplo rotor, né? Essa máquina tem 2 rotores, são 2 rotores. Nós temos 2 tamanhos de rotor, depende da máquina. Nós temos 3 modelos com 2 rotores de 17 polegadas e temos 2 modelos com 2 rotores de 22 polegadas. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar, a CR ela sempre foi duplo rotor ou não? Como que é a história? A CR sempre foi duplo rotor. É a evolução da TR, né? Nós tivemos aqui, numa ocasião, a New Holland trouxe para o Brasil as TR, que também é duplo rotor, e a CR é a evolução da TR, né? A vantagem de duplo rotor, né, eu diria, esses 2 rotores fazem com que o material que é colhido, a massa, toda a massa, que entre ali na garganta, no elevador de palha. Eu vou falar garganta porque é o que todo mundo conhece como garganta. Claro. É que a gente entende. Que a gente entende. Então, todo o material que vem da garganta, ele chega nesses 2 rotores e ele é dividido para os 2 rotores, tá? Então, quando ele faz a sua debulha, quando ele vai lá para a separação, lá para o bandejão, ele já vem distribuído na máquina. Quando você tem um rotor só, ele precisa automaticamente ir para um lado só da máquina. E aqui eu tenho ele dividido, a massa dividida nesses 2 rotores. Uma pergunta, assim... É o grande diferencial. Tá, isso daí me proporciona, assim, uma colheita com uma velocidade mais alta? Eu poderia fazer uma analogia assim, ó, não sei se faz sentido, tá? Se tiver errado, você me corrige. Você está falando de garganta, né? Aí o rotor ele é responsável pela debulha ali, no caso, não é? Logo do... Então, quer dizer que se eu tenho 2, eu consigo processar mais rápido, e então consigo colher mais rápido, ou não faz sentido essa pergunta? Não faz sentido de andar em velocidade mais rápida. Tá. A velocidade ela vai ser praticamente a mesma de todas as máquinas. O que vai ser mais rápido, na verdade, aí faz sentido a sua pergunta, é a velocidade do rotor. Porque quando eu tenho 2 rotores menores, eu consigo fazer uma velocidade maior do que um rotor maior grandão. E então, essa velocidade maior dos 2 rotores, então eu consigo variar muito a velocidade desses 2 rotores. E aí, depende da cultura, você varia muito, né, mais ou menos. Então, esse é um ganho dos 2 rotores. Ter essa variação na velocidade. E aí, se falando do rotor, e ali a debulha é feita nos rotores. A boa parte da debulha é feita nos rotores. Certo. As gengivas ali no côncavo que tem nos rotores. E o que vai ajudar a separar o grão da palha também é a força centrífuga. Então, quando você consegue imprimir mais velocidade no rotor, você consegue expulsar melhor o grão da palha. Entendi. Para poder já ir para o bandejão, praticamente tudo já debulhado, e aí só fazer a separação no bandejão. Não, legal. Legal demais. E, eu gostaria que você me explicasse agora um pouco, né? Eu estava lendo um pouco mais antes, né? Claro, dessa nossa live aqui, sobre a coletadora CR. E aí eu cheguei num tópico que eu gostaria que você me explicasse. O que é o OpFan? Como que fala aí? Talvez eu esteja pronunciando errado. Porque depois que a gente faz ali, passa pelo rotor,
vem o trabalho do bandejão, e dentro do trabalho do bandejão tem o ventilador que precisa só fazer o vento para separar ali o grão da palha. Certo. Então, quando você faz a regulagem dessa ventilação, esse OptiFan ele faz automaticamente, se tiver numa descida ou numa subida, a variação desse ventilador, dessa velocidade. Então, se está descendo, você precisa aumentar, você não tem que ficar ali mexendo, isso faz automático. Ele aumenta a velocidade do vento para poder ajudar a fazer a separação, e se está subindo, ele precisa diminuir, porque senão acaba jogando o grão fora. Então, essa é uma regulagem automática dessa variação do vento para ajudar na separação lá no bandejão. E essa é uma funcionalidade que só a CR tem, assim, em relação ao mercado? Ou é um diferencial mesmo, assim, tecnológico que tem essa colheitadeira? Esse é um diferencial. Ah, que legal. Ô Marcelão, tô dando uma olhada na minha colinha aqui, viu? Porque são tantos diferenciais, essa lista tá tão grande aqui que se eu não colar, eu não vou conseguir perguntar tudo. Queria que você me falasse um pouco sobre o fim de linha ali. O que de diferencial que tem? Quais são os verdadeiros, os maiores benefícios ali para o agricultor? Explica um pouquinho do funcionamento para nós, né? Para colocar todo mundo numa mesma página. E daí fala dos diferenciais para a gente. Fim de linha é também regulagens. A gente tem muitas opções de regulagem numa colheitadeira, né? E a colheitadeira de rotor, ela precisa estar com a massa cheia ali entre o rotor e o côncavo, tem que estar sempre cheio, tá? Quando você não está bem regulado, você acaba jogando fora, ou seja, o trabalho não é bem feito. Então, quando você vai chegar no final da linha para fazer a manobra na máquina, automaticamente vai diminuir a massa, porque você vai passar um trecho sem colher, até manobrar, certo, mas a máquina continua beneficiando. Essa regulagem, o que você faz? Você apenas com um toque no botão, lá no painel, a máquina automaticamente vai fazendo a regulagem para a máquina vazia, enquanto você faz a manobra de cabeceira. Quando você retornar e for começar a encher a máquina, você aperta de novo, ela volta, e como não é muito assim, lentamente, isso faz automaticamente, você regula ela para a máquina cheia novamente e volta a colher para a máquina cheia. O que acontece com esse benefício? Menos perda na cabeceira, na hora de fazer manobra. E isso representa muito, mas muito no final da colheita. Sabe? Esse também é um ajuste que é muito interessante para poder diminuir perdas nessas manobras. O importante é colher tudo, né? Não deixar nada para trás. Se faz uma análise de perda ali, está jogando muito fora, não adianta, né? Daí, cara, agora me diz eu fico sempre pensando assim, né? Eu vejo, ouvindo você falar, e eu estava lendo um pouco mais sobre sobre a CR, eu vejo que tem um pacote tecnológico enorme ali. O quão fácil é para o operador ele operar uma máquina dessa com tanta tecnologia embarcada? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, assim, porque você vai falando, quanto mais tecnologia, qual que é o nível de operador que essa colhedora precisa hoje? Boa, Rodrigo, boa pergunta mesmo. Desde que começou a CR chegar no Brasil, a Unapel já há 15 anos vem dando treinamento para os operadores que vão operar as nossas máquinas. A gente não abre mão de dar esse treinamento, mas não é o treinamento, não é só ali na largada da máquina nova, não. É um treinamento aqui dentro da loja, dentro das nossas lojas, sabe? Com um time nosso preparado, a gente prepara, faz um treinamento voltado para o operador, falando a língua dele, tá? Porque não adianta eu chegar lá para o operador e ficar falando lá de elevador de palha, garganta, ele entende a garganta. Então, a gente coloca os nossos especialistas que entendem qual é as maiores dificuldades que eles têm lá no campo e fica 2 dias entre sala de aula e máquina para poder fazer com que os operadores usem todos os recursos que a máquina tem. Isso para nós é muito importante. Eu costumo dizer, e eu gosto até de fazer a abertura do treinamento,
para dar a devida importância que é esse treinamento para nós e para os operadores e para os produtores. Hoje, nos últimos anos, a gente tem não só os operadores, mas a gente tem os proprietários indo fazer o treinamento, porque ele quer saber porque como é que ele vai cobrar do operador se ele não sabe. Então, nós evoluímos muito para ter também até os proprietários aqui nos treinamentos, para conhecer todos os recursos que a máquina tem para serem usados lá no campo. O investimento não é baixo. A máquina, muitas das vezes, trabalha 2, 3 meses. Aqui, para nós, ela trabalha um pouco mais, tem muita área irrigada, mas a máquina não trabalha muito tempo, e esse tempo que ela trabalha, ela tem que ser muito eficiente. E, para concluir, eu acho que é interessante, a máquina ela é capaz de fazer o melhor, mas depende do operador. O operador tem que conhecer. Entendi. Deixa eu entrar. Eu, tipo assim, vou meio que misturando um pouco os temas, porque eu acho que esse gancho de... É porque eu estava olhando algumas pesquisas, né, um tempo atrás, e uma pesquisa, aliás, acho que é o Senar Mato Grosso, o Marcelo, ele fez uma pesquisa em 2016, 17, acho que foi, e falava o seguinte, que a grande barreira para a adoção das novas tecnologias no campo é a falta de mão de obra, né, qualificada. Porque é o que você acabou de dizer, cara, você falou de um monte de coisa aí de tecnologia, e a minha preocupação é como que o operador vai conseguir tirar o máximo, vai conseguir o máximo dessa tecnologia, né, o máximo benefício disso. E foi muito legal ouvir você falar desse trabalho de capacitação que a Unapel faz, cara, porque eu fui instrutor de Senar, né, Mato Grosso, durante bastante tempo lá, e, cara, eu vivia nas fazendas ensinando, e eu percebo que é um diferencial da revenda essa questão de levar a sério a qualificação no campo, né, porque eu via um feedback muito negativo, assim, do produtor rural, que é assim, cara, comprei uma máquina de R$1 milhão e aí não tive nem treinamento, não estou conseguindo nem utilizar o piloto direito, né, os recursos, porque eu não recebi o treinamento da revenda. Mas então vocês estão de parabéns, cara, por essas iniciativas educacionais aí, que é assim, a máquina ela está indo para um próximo nível, a gente tem que trazer junto o trabalhador rural, né? Muito show, muito legal mesmo. Marcelão, agora eu vou voltar para a máquina aqui. Cara, muito legal aqui um tema quantas opções para programação de modo colheita a CR possui em uma cultura e como funciona isso? A gente tem 2 opções para você, que é o que a gente precisa no dia a dia. Uma opção quando você inicia a colheita, o grão, a lavoura está um pouco mais úmida, né? Logo no início. E quando chega do meio-dia, mais seca, o sol já aperta mais, você precisa alterar essas regulagens. Então, nós temos 2 opções. E no final do dia, com certeza, você precisa dar uma retornada na opção número 1. Então, o operador calibra essa máquina e aí depois, através de teclas, ele consegue fazer a alteração dessa calibragem ao longo do dia, depende da necessidade dele. Ah, que show. Entendi. Então, você está falando o seguinte, ele já consegue criar esses padrões, aí que durante o dia ele vai e seleciona o padrão que ele precisa ali, é automático, muito rápido, através de um simples toque numa tecla ali. É isso, exatamente, né? Cara, que legal, ele né, calibra aquelas regulagens que ele programou, ela vai estar sendo utilizada naquela calibração que ele fez. E geralmente durante o período de colheita, assim, durante a variação do dia, igual você falou, não sai fora daquelas que já estão pré-programadas ali, configuradas, né? Não. Cara, que legal. É claro que a máquina ela tem um sensor de perda. Aquela calibração que eu fiz não ficou boa. Eu estou vendo pelo sensor que ela está perdendo. Você pode vir e recalibrar, né? Então, porque a cultura também, você pode estar num talhão que está com muita massa, muito grão, o outro pode estar menos. Então, você pode ir calibrando de acordo com a necessidade. Ô Marcelão, vamos para mais uma pergunta aqui, cara. Como funciona o reversor duplo, de duplo sentido, dessa colheitadeira? Olha, o reversor, ele funciona ali na garganta, né? Se você, por um motivo, acabou embuchando a máquina, e aí você precisa desembuchar. Antigamente,
Antigamente tinha que ir lá, mexer na máquina e ter que perdia quase meio dia de serviço para Nossa, conseguir puxar terrível. uma máquina. Já Agora vi não, isso já e eu vou falar para você, é um puta trampo assim, viu? Os caras falam assim, meu, dava um ferrão desse tamanho pro cara, ó, tá aqui o seu troféu, vai lá, campeão. Terrível isso. Não, essa máquina você consegue fazer a reversão e o que é interessante, você consegue reverter lentamente, sem agressão com os componentes da máquina, sabe? Então é muito bom isso aí no dia a dia. É claro que a gente não gostaria que embuchasse nunca, a gente tem recurso Claro. para não embuchar, a máquina tem, mas se acontece, tem um recurso para ajudar a desembuchar. Marcelo, vamos lá então, cara. Tá muito bom o bate-papo, muito legal saber mais dessa colheitadeira. Então vamos lá. Quantas regulagens na entrada do elevador de palha a máquina possui e como adequar perante as culturas que serão colhidas? Acho que essa daí é uma boa pergunta, cara. Rodrigo, são 7 regulagens que a gente tem. É a máquina que mais tem essa capacidade de adequar a cultura que você vai colher, né? Hoje, Tá. a gente tem, aqui na minha região, nós temos todas as culturas e aí você adequa exatamente o que você precisa. Uma vez ali regulado, você vai colher sorgo, trigo. Ah, não, eu estou indo colher soja. Ah, mas a soja, eu estou com uma soja ali de 80 sacos por hectare. Então, você vai lá, faz a regulagem e vamos colher. Ô, Marcelo, Sete deixa eu te opções. perguntar. Tá. Em relação ao mercado, quantas opções a mais ela possui? Você tem esse conhecimento? O mercado tem 3 regulagens só. Nós temos bem mais opções. Nossa. Caramba, meu, isso daí é muito bom, né? Não fica nada engessado ali. Marcelão, fala um pouco para mim sobre o que é o ASP, saca-pedra e como ele funciona, por favor. Muito bom. Sistema de segurança, né? A gente está lá colhendo e por um motivo entra um objeto não desejado, né? Que não é a soja. Um disco, né? Uma pedra. Sei lá, uma pedra, né? Uma já ouvi pedra tantas. maior, né? Uma pedra maior. Então, a máquina tem um sistema de segurança ali, bem ali na garganta, no elevador de palhas, que se entra um objeto não desejado, ela automaticamente tem um alçapão que abre. Vai expulsar, a máquina para automático, abre o alçapão para expulsar esse... Tudo automático. Tudo automático. Aí você fala assim, puxa vida, a máquina parou, abriu o alçapão, e agora? O operador tem que descer e ir lá e fechar o alçapão? Não. Segue a vida. Levanta a plataforma, o alçapão fecha, bora colher. Cara, que legal. Muito interessante. Muito mesmo, muito mesmo. Durante alguns dos meus treinamentos lá no Senar, né, eu estava treinamento de colheitadeira também, aí a gente abria lá, né, antes de começar o treinamento, a gente fazia aquela bela limpeza na máquina, sabe? E ali no alçapão, no modelo que eu estava lá, não expulsava não, você tinha que ir lá depois retirar, né? Acho que era assim que era antigamente. É uma vantagem muito grande isso que você acabou de falar para o agricultor no dia a dia ali, né? Só o fato de não interromper o processo, né? O cara não ter que parar, descer e ver o que aconteceu, show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre os pneus radiais e a importância disso, né, nas máquinas CRs, por favor. Pneu radial, nos modelos de entrada DCR, é opcional, né? Vem diagonal nos modelos de entrada. Nos modelos maiores, aí já vem standard, né, o pneu radial. O pneu radial, ele tanto nos tratores como colheitadeiras, tem grandes vantagens, né? Ele consegue dar menos compactação no solo, ele abraça mais ali o piso, né? Não dá menos compactação. A durabilidade dele também é maior. Então, o pneu radial realmente tem bem mais vantagem que o diagonal. Ele acaba tendo um custo maior, né? Por isso que vem nas máquinas maiores, nas menores é opcional o pneu radial. Mas, assim, compensa mesmo. No final, vocês já fizeram conta e percebe-se que vale a pena mesmo o diagonal em relação ao contrário, né? O radial em relação ao diagonal. Sim. Porque o agricultor vai fazer conta, né, cara? Ele vai falar,
Todo mundo fala que é bom, né? Mas queria saber realmente o quanto é bom isso, né? Sempre precisa fazer conta, né? O que isso vai me render lá no final do ano, da colheita, né? É claro que quando você fala em compactação, você só vai ver depois de um tempo, Claro. né? Que você precisa fazer descompactação de solo e tal. Se eu Não tivesse produziu usado uma ali, colheita, tal. não é verdade? E É. assim, nas colheitadeiras maiores já vem o radial, porque acaba também sendo uma máquina mais pesada, ela Tá. recebe um graneleiro maior para poder ter uma maior capacidade de armazenamento. Então, assim, exige que precisa ser radial. Agora, nas de entrada, é opcional, é o cliente, não, eu estou Isso que eu preocupado ia com te a perguntar. compactação. Eu tenho preocupação com a compactação, então eu tenho a opção de trazer também as máquinas de entrada, as primeiras ali, a CS 5.85, com o pneu radial também. Tá, entendi. É que nesse caso do exemplo que você falou, não é opcional, né? É radial e pronto. Nas Fechou. grandes não, já vem radial. Tá, beleza. Fala um pouquinho das vantagens das cabines das colheitadeiras CR em relação ao que tem hoje no mercado e fala também dos opcionais que estão disponíveis, né, para o agricultor, se ele quiser. A cabine nossa é a cabine que mais tem visibilidade, ela tem 5,8 metros quadrados de vidro. Então, Poxa. assim, na colheita, eu sei que hoje a gente está trabalhando com as máquinas, praticamente todas as máquinas trabalham com piloto automático, mas é importante você estar vendo onde é que você está indo, né? Eu estou descarregando com a máquina andando. Então, é importante você ter uma visibilidade boa ali do trator que está vindo do lado, enfim. Então, essa área envidraçada é muito grande, o espaço, o conforto do operador, né? Você Cara, melhor que um carro, né? Muito melhor. Você entra numa cabine de uma colheitadeira dessa aí, meu Deus do céu, é melhor que o meu carro, o banco, né? Poxa, e essa questão que você tocou de visibilidade, ela é muito importante. Você falou assim, a maioria tem piloto automático, é importante, mas sabe que é legal ter visibilidade, porque como o sistema de direcionamento está no piloto automático, o operador tem a possibilidade de ficar com foco na operação, né? Foco no implemento, no ao redor, para diminuir acidentes e por aí vai. Muito, muito legal. E como opcional, Rodrigo, aí você está falando de conforto, como opcional nós temos frigobar, banco de couro. Esses caras estão muito folgados demais aí. Farol de xenon. Cara, que show. Então, é tudo de bom. Cara, quem vive, eu sou apaixonado por máquina, né? Então eu sou suspeito a falar aqui, eu vou ficar quietinho, porque eu vibro quando eu vejo essas máquinas, cara, é impressionante. Lá no meu LinkedIn, lá, né? Quem não sabe, Rodrigo Loncarovic é o meu LinkedIn, então eu faço um trabalho legal lá no LinkedIn, pode me seguir lá. Eu compartilho sempre, né, essas máquinas, essas inovações. Cara, fantástico o rumo que tomou as máquinas agrícolas, né, cara? Meu Deus, como que chegou nisso? É impressionante, né? O investimento que as indústrias têm feito, né? No caso de vocês aí. E essa evolução aí, falando um pouco de evolução, né? O rumo que tomou, você já que tocou no tema, essa evolução, como eu disse, né? Eu acabei vivenciando essa evolução. Você pegou todos os patamares. Todos os patamares. Eu sou da época, Rodrigo, que a colheitadeira com cabine não tinha. Tinha, mas era opcional, mas ninguém comprava, ninguém fazia um investimento numa cabine. Assim, os operadores trabalhavam, eles colocavam, parecia aquele pessoal do Talibã, sabe? Por causa do pó, da soja, do milho. Então, aí a gente evoluiu, isso é no quesito conforto, né? Mas no quesito perda, né? Nós evoluímos para o índice de perdas, hoje, praticamente zero. Você fala assim, é possível? É possível. Zero, você fala, mas perde ali na plataforma, às vezes a soja está mais seca. Entendi. Mas é possível, bem regulada, entrando na hora certa para colher. É possível você ter uma perda mínima, né? O índice de quebra de grão, né? No caso da CR, índice de quebra de grão, nós tivemos aqui um cliente que colheu carga lá com dano mecânico zero para semente. Caramba. Você fala assim,
Ah, mas tira toda a lavoura com dano mecânico zero? Não, não tira, mas é possível. Mas hoje é possível por quê, assim? Na sua visão, por que que é possível hoje? Por que que antes não era e por que hoje é possível? A evolução, essa evolução... Tecnológica mesmo. De perda, por exemplo. Né? Antigamente, estou falando antigamente, assim, há 20 anos atrás, para você fazer a regulagem do molinete, por exemplo, né? Você conhece ali o molinete, você fazer a regulagem do molinete, você avançar o molinete, você precisava descer da máquina, ir lá contar os furos, avança ele, vai lá do outro lado, conta para colocar na mesma regulagem, volta para a máquina. Quem fazia isso? Nem o dono da máquina, nem o dono da fazenda não fazia. Não, o cara não parava. Com um regular só. Às vezes você precisa avançar o molinete, você não, só esse talhão aqui, eu vou avançar, está perdendo soja lá na frente. Está perdendo soja. Hoje não, você faz de dentro da cabine. Outras regulares também, você faz tudo dentro da cabine. Antes você tinha que descer e ir na chave. Então, e hoje tem sensor para todo lado, né? Para te avisar o que está acontecendo. Nós temos um sensor, aí o Intelecruz, que é um sensor que vai na polia lá do rotor e identifica se tem muita massa, a máquina diminui automático. Se tem pouca massa, você pode andar um pouco mais. Ela faz automaticamente. Né? Então, quer dizer, praticamente está fazendo ali a função do operador. E muitos nem fazia, né? Eu falo assim porque é o que você falou, o cara não para. Vai melhorar no próximo talhão. Aí ele seguia, né? E hoje também vê um monte ali, né? Porque tem os sensores não param de te avisar, né? Do que está acontecendo. E aí, se você tem que fazer alguma correção, você já faz ali de dentro da cabine. Meu, ficou prático. É prático demais, né? É prático. Não vou falar que é fácil, né? Porque não é. Porque hoje a gente está tendo que estudar para poder utilizar essas máquinas. Já pensou? Olha o nível que chegou, cara, né? Antigamente, os caras falavam assim, trabalhar na roça não precisa estudar não, né? Hoje, se você não estudar, você não vai. Por quê? Porque avançou demais. Tecnologia facilitou muito, assim, né? Essas interações, nem você cria tecnologia para ter algum benefício, que nem você falou esse, no caso de perda, né? Mas para o operador ficou muito mais fácil também ele atuar ali, né? Sobre a tecnologia. Que legal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho? Tem uma lista enorme. Rapaz, é muita coisa essa máquina tem, moço. Vocês podiam... me fala... Marcelão, deixa eu te falar. Uma pergunta aqui antes de entrar para outro detalhe da máquina. Você acha que nós estamos falando de evolução, né? Você acha que a evolução foi rápida, assim? Você que pegou todos esses anos, né? Você falou um pouquinho da sua carreira, 35 anos, né? De carreira. Você acha que... você acabou de falar também que não tinha nem cabine. Para você foi rápido esse avanço tecnológico no campo? Qual que é o seu feeling disso? Olha, Rodrigo, eu acho que a evolução ela acompanhou o mercado, sabe? Ela veio de acordo com a demanda do mercado. É sempre assim, né? O mercado está exigindo, vai lá e faz. Nós estamos, hoje, a New Holland já está trabalhando, a parte de engenharia da New Holland, ela está trabalhando sempre já com os próximos lançamentos. Eu tenho uma máquina que lança no ano passado, já tem a evolução dessa máquina, trabalhando para a evolução dessa máquina. Então, eles estão constantemente... O que é interessante, que eu acho que nós melhoramos aqui no Brasil, é que de 15 anos para cá, de 20 anos para cá, a engenharia... Eu estou falando como New Holland, tá? As duas companhias eu não sei, mas como a engenharia do Brasil passou a trabalhar, a desenvolver produto com as demais engenharias do mundo inteiro, né? Entendi. Isso a gente tinha as máquinas aqui realmente muito atrasadas comparada com a América do Norte e com a Europa. Então, aí, com a abertura do mercado, as máquinas nossas, a mesma máquina produzida aqui no Brasil, a CR produzida aqui no Brasil, é a mesma máquina produzida lá na Bélgica. A mesma máquina. Aí você fala assim, mas é a mesma máquina? É a mesma, o projeto é o mesmo. O que muda aqui para o Brasil? O que a gente chama de tropicalização. A gente precisa de um filtro de combustível melhor que o da Europa, concorda? Claro. O nosso diesel não é tão bom quanto o da Europa. Então, aqui é mais quente, aqui a gente precisa de ter revestimento melhor que o da Europa. Então, assim, é só a questão local que a máquina é adequada, mas o projeto é o mesmo. O projeto
dos tratores é o mesmo no mundo inteiro. Então, nós estamos em linha com o que tem de tecnologia no mundo inteiro. Então, usamos, né? Tá. E deixa eu te perguntar, aproveitando esse gancho, falando de colheitadeira, né? Falando da CR, o que o agricultor pode esperar de inovação na CR para os próximos anos? Rodrigo, não vai parar, a evolução não vai parar. Nós já temos aqui, vou fazer um spoiler aí, né? Já temos aí, eu não sei se sai agora para a AgriShow, pode ser que sim, mas aí para o final do ano, com certeza, a gente tem já a evolução aí da CR, para vir uma máquina mais automática ainda, O operador praticamente vai ficar meio de coadjuvante mesmo, óbvio, né? A gente fala coadjuvante, mas para poder operar em determinadas regulagens, ele que tem que tomar a decisão, né? Mas outras regulagens, a máquina vai tomar a decisão por ele. Essa é a evolução. Você acha que a gente vai chegar rápido, assim, com a CR no nível de autônomo, assim? E qual que é o horizonte, assim, falando em anos, que você acha que vai estar disponível aqui no nosso país? Consegue enxergar isso? Olha, Rodrigo, eu acho que se quisesse fazer agora, eu já faria. Eu acho que o problema, opinião minha pessoal agora, o problema é a legislação só. Ah, entendi. Eu acho que o problema, né? é a legislação. É não ter ali uma pessoa, mas assim, a gente está muito evoluído com relação a isso, né? Quando a gente fala em sinal de RTK, por exemplo, a precisão ali, precisão é 3 centímetros. Caramba, né, meu? Então, assim, a gente já tem capacidade aí, já tem tecnologia para poder a máquina trabalhar sozinha já. Ainda falando em evolução, eu gosto muito de falar desse negócio de tecnologia, né? Fala para mim quais as principais melhorias que a CR teve nos últimos anos, assim. A gente está falando de vários, assim, várias funcionalidades que tem, vários diferenciais que tem, mas se você pudesse listar, assim, na sua mão, assim, 5 pontos, assim, que você acha que foi uma melhoria significativa, assim, um mega diferencial. Olha, a CR, quando ela chegou aí no Brasil, ela já é uma máquina, como eu disse no início, referência em qualidade de grãos, em perdas, né? A evolução que aconteceu, muitas das vezes, são melhorias de componente, de qualidade, né? Existe, sem dúvida, aí, que a gente precisa, falando de Brasil, de produtos com qualidade para poder aguentar mesmo aí o rojão do campo, né? Então, a máquina vem evoluindo com qualidade a cada ano, sabe? Os últimos anos evoluiu muito com qualidade. A máquina vai para o campo e a máquina vai e põe para trabalhar. Essa semana eu tive aqui com um cliente aqui, mostrando a minha máquina, colheu lá minha safra toda, não incomodou com nada. Então, evoluiu muito a qualidade. E tecnologia também, né? A máquina evoluiu aí. Quando as máquinas chegaram, nós não tínhamos aí máquina com piloto automático, com monitoramento de colheita. Hoje a gente tem a máquina com monitoramento, com mapeamento da sua colheita, onde consegue mapear onde é que foi melhor, na qual área é melhor. Isso tem tudo na máquina hoje. Que legal. O Marcelo, por que o sistema de correias é mais rentável comparado ao CVT embarcado no concorrente? Olha, Rodrigo, não é questão de rentabilidade, até é questão de rentabilidade, né? Porque é mais barato, né? Você fazer uma manutenção num equipamento CVT hoje é muito mais caro e mais complexo, né? Pode ser que você tenha, o caso de colheitadeiras, é uma máquina que não pode parar. É uma máquina que 1 dia, 2 dias parado, você tem o prejuízo ou da lavoura que vai estar perdendo ali na lavoura, ou de uma segunda safra, que você está atrasando o plantio da segunda safra, você vai perder janela de chuva. Então, não pode parar, a máquina não pode parar. Então, a correia é mais simples, é mais barato, é mais simples de manutenção, mais simples. O CVT é mais complexo, é mais caro na hora de fazer a aquisição, a máquina é mais cara também, né? Então, esse é o grande diferencial, tem esses benefícios, sim. Entendi.
Ó, Marcelo, a gente passou por vários itens, né? A gente acabou de falar sobre sistema de correias e a gente começou falando lá do duplo rotor, né? Nas colheitadeiras CR. Agora eu queria que você falasse assim, ó. Por que o agricultor deve escolher essa colheitadeira e não a do seu concorrente? Assim, você está falando agora para o agricultor, o cara está te vendo agora, tá? Eu queria que você mandasse um recado para ele assim, ó, você deve me escolher por isso. Fala aí para mim, fazendo um favor. Rodrigo, eu costumo dizer aqui para os meus clientes, meus amigos clientes aí, o projeto da CR é o melhor projeto de colheitadeira do mundo. O projeto, os 2 rotores, sabe? Inicia pelos 2 rotores, é o melhor projeto. É o que vai entregar melhor grão, menos perda, né? E, então, assim, eu fico muito tranquilo de falar para o meu cliente que, se ele adquirir uma colheitadeira CR, ele vai ter a entrega que ele deseja, de menor perda, melhor qualidade de grão, de melhor rendimento. Então, assim, quando a gente entrega uma colheitadeira e depois vai lá visitar o cliente, ou ele chega na loja, ele dá esse feedback para nós. Você tinha razão. Legal. Essa máquina sua é diferenciada. Eu comentei agora há pouco, um cliente falou para Marcelo, a minha máquina colheu excepcional, né? Se vai lá, não tem perda, sabe? Então, isso é tudo. E hoje nós estamos falando de produtividade altíssimas, né? Estamos falando de soja com alta produtividade. Milho, gente, nós estamos falando com milho de mais de 200 sacos por hectare, aí, todo mundo colhendo, é sequeiro, né? Nem irrigado. Então, assim, a gente não pode perder. E, assim, todo investimento que o agricultor faz, todo investimento lá, na preparação de solo, no plantio, no cultivo da lavoura, tudo que ele faz, rezar para chover, rezar para parar de chover, tudo que ele faz está ali para colher. Então, ele não pode, ali não dá para errar. Não dá, verdade. Cara, que legal. Ó, cara, eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que a gente até podia fazer mais vezes aí, né? Estou disponível para quando você precisar, para a gente levar essa informação rica que você acabou de falar, porque tem muito agricultor que não conhece, né? Ouve falar da colheitadeira CR, mas ele não consegue ainda enxergar todos esses pontos que a gente falou hoje. Tá? Então, eu deixo disponível aqui o podcast da AgroAcademy para a gente sempre estar trocando, porque do nosso lado aqui, Marcelão, a gente quer levar a educação, conhecimento para o agricultor, para ajudar realmente ele nas tomadas de decisões, né? Por exemplo, uma tomada de decisão que ele tem qual é a colheitadeira que eu vou comprar, né? Qual o benefício que ela vai me trazer. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante isso. Eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo, se tiver dúvida, eu acho legal mandar para nós aí as dúvidas e depois a gente volta aí num outro podcast respondendo essas dúvidas. E assim a gente vai tendo sempre esse relacionamento com o agricultor. Marcelo, aqui no nosso podcast, a gente sempre finaliza ele com uma mensagem, sabe? Uma mensagem do convidado, no caso você. Então, eu queria que você desse uma mensagem, assim, em nome do Marcelo, né? Em nome da Unapel, em nome da New Holland, para o agricultor, deixasse uma mensagem aí para ele, uma mensagem que toca aí seu coração, que tem a ver com o propósito dessas empresas também que você representa. Fica à vontade, meu amigo. Rodrigo, obrigado pelo convite, pela participação aqui no seu programa, né, no seu podcast. É muito, muito legal aí o trabalho que você vem fazendo, desempenhando. O que eu queria dizer para os agricultores é que nós da Unapel, da New Holland, toda a nossa equipe está à disposição do agricultor para o que ele precisar, né? A gente sabe que a lida lá no campo ela é árdua, né? O agricultor vem fazendo grandes investimentos aí ao longo dos anos e agora vem colhendo o fruto desse grande investimento, né? Eu costumo dizer aqui que o agricultor, tudo que ele ganha, ele coloca lá na fazenda. E ele coloca em infraestrutura, ele põe na terra, né? Ele está investindo na terra, em máquinas, enfim, em tecnologia, né? Em muita tecnologia.
Então, o agricultor brasileiro, aí eu falo a nível de Brasil, hoje está num bom momento, mas ele está colhendo fruto de que ele vem ao longo de muitos e muitos anos. E os seus sucessores que estão chegando, muitos agora já com seus sucessores, já estão colhendo e dando continuidade em outra velocidade, naturalmente, né? De todo esse investimento que foi feito, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de estar dentro desse negócio, né? Eu estou nesse negócio aí há muitos anos. Os nossos investidores, diretores, também são agricultores. A gente tem a experiência deles também para trazer para dentro da empresa, para colocar as dores que se tem, apesar da gente saber também as dores que o agricultor tem, para a gente ajudar a resolver, ajudar a solucionar e diminuir todos os problemas que eles têm lá. O que depender da gente, nós estamos aqui sempre à disposição para poder ajudá-lo. Cara, que bacana, show de bola. Cara, ó, obrigado mais uma vez. Pessoal que está assistindo aí, eu acho que vale muito a pena vocês buscarem pela Unapel aí nas redes sociais, né? Conhecer um pouquinho mais, ir lá falar com o Marcelo, com a equipe do Marcelo. Eu acho que eles têm, para os agricultores principalmente, acho que tem muita solução para aquelas pessoas também, né, que estão querendo ingressar no mercado de trabalho agrícola. Eu acho que vale a pena também ir lá tentar entender um pouco mais sobre os treinamentos que o Marcelo falou no começo, né, Marcelo? Eu acho que a Unapel, ela tem no DNA dela essa questão, pelo que eu percebi pela nossa conversa, essa missão, né, de desenvolver a nossa gente, né, a nossa gente que está no campo hoje produzindo, né, batalhando para levar alimento para o mundo inteiro. Cara, do nosso lado aqui, eu quero agradecer a companhia de todo mundo que assistiu com a gente. Queria pedir para se inscrever no nosso canal, buscar também por Agro Academy no Instagram, Rodrigo Loncarovic. Marcelo, você tem Instagram ou não? Eu estou só no Facebook ainda. Tá, beleza. Marcelo Ávila. E deixa para nós o da Unapel aí, você sabe, Marcelo? O Instagram? Aham. Calma aí que eu vejo agora aqui. Veja agora. Aí, Rodrigo. Deixa eu ver aqui, já deixar certinho, pessoal, para não falar errado, né? Eu já estou seguindo, né? Estou no LinkedIn também, né? LinkedIn, Facebook. Tá. Unapel, eu já estou seguindo porque eu estou acompanhando as novidades a todo tempo. Pessoal, Unapel Máquinas, beleza? Se você não segue, vai lá e siga, por favor, para você ficar antenado aí, de olho, né? Acompanhando as novidades que a Unapel, a concessionária New Holland, tem para vocês. Marcelão, meu querido, um abraço. Estou te devendo uma visita aí. A gente está fazendo online aqui, esse podcast, mas você está me devendo uma visita para a gente fazer um presencial aqui, tá bom? Falou, meu amigo. Será um prazer, Rodrigo. Será um prazer. Cara, um abraço, turma. Até o próximo podcast da Agro Academy. Fui!